O restaurante estava cheio naquela hora do almoço de quinta-feira. O cheiro de comida caseira, misturado com o som de talheres batendo em pratos e conversas animadas, preenchia o ar. Maria parou na porta de vidro. Ficou ali parada por uns segundos, observando. Reunindo coragem. Tinha 58 anos e apenas uma perna. A outra tinha perdido num acidente de ônibus há 6 anos. Ônibus lotado, freada brusca, corpo prensado entre o metal retorcido, 3 cirurgias, 2 meses de hospital. No fim, os médicos disseram que não dava para salvar. Amputação acima do joelho, segurava as muletas de alumínio com força, as mãos calejadas de tanto apertar. O estômago roncava alto. Fazia 2 dias que só tinha comido pão velho que alguém jogou fora perto da padaria. E meio sanduíche que encontrou no lixo. Não estava mofado ainda. Empurrou a porta. Entrou devagar, equilibrando o peso do corpo. As pessoas olharam. Sempre olhavam. Depois desviaram os olhos com pressa. Alguns voltaram a comer mais rápido, como se a presença dela fosse estragar o apetite. Maria conhecia bem aquele olhar. Era o olhar de quem vê, mas prefere não ver. De quem sabe que tem alguém precisando, mas finge que não sabe. De quem quer que o problema desapareça sozinho. Com licença. A voz dela saiu baixa, quase um sussurro. Aproximou-se de uma mesa onde um casal comia. Eles levantaram a cabeça. A mulher apertou a bolsa contra o corpo. Desculpa incomodar. Eu só queria saber se tem alguma sobra. Qualquer coisa serve. O homem fez cara de nojo. A mulher puxou o prato para mais perto, como se Maria fosse roubar a comida dali. A gente está comendo. Vai pedir em outro lugar. Maria sentiu o rosto queimar, mas já estava acostumada. Tentou outra mesa. Um grupo de executivos de terno. Um deles riu quando a viu chegando. Olha só, mendiga agora entra em restaurante. Moça, a senhora precisa sair. Está incomodando os clientes. A voz veio de trás do balcão. Era a gerente, uma mulher de uns 40 anos, cabelo preso, expressão dura. Eu só queria um pedaço de pão, qualquer coisa, por favor. A gente não dá comida de graça aqui. Se quer comer, paga. Se não pode pagar, sai. As pessoas pararam de comer. Todas olhavam agora. Maria sentiu as lágrimas arderem, mas segurou. Não ia chorar ali. Não ia dar esse gostinho para aquela gente. Eu entendo. Desculpa incomodar. Virou para sair. As muletas batiam no chão de cerâmica. Cada passo ecoava no silêncio que tinha caído sobre o restaurante. Então a gerente falou de novo. E se quiser trabalhar, pode começar limpando o chão do banheiro. Tá imundo. Risadas, várias risadas. Maria parou. Ficou ali parada no meio do salão. As costas para todo mundo. As mãos apertando as muletas até os nós dos dedos ficarem brancos. Parte dela queria gritar, queria virar e dizer tudo o que estava sentindo. Mas a outra parte, a parte cansada, a parte que já tinha ouvido coisa pior, essa parte só queria ir embora, só queria sumir. Continuou andando, saiu pela porta. O sol bateu forte no rosto dela. A calçada estava cheia de gente apressada. Ninguém olhava para ninguém. Maria encostou na parede, respirou fundo, tentou organizar os pensamentos. Tinha sido professora de história por 28 anos. Dava aula numa escola estadual em Guarulhos. Amava ensinar, amava ver os olhos dos alunos acenderem quando entendiam algo novo. Mas depois do acidente tudo mudou. Perdeu a perna, perdeu o emprego. Perdeu a casa, perdeu tudo. O apartamento onde morava era alugado. Quando não conseguiu mais pagar, o dono despejou ela sem dó. Os parentes sumiram. Disseram que não tinham condição de ajudar. Que cada um tem seus problemas. Maria entendeu. Não guardou mágoa, só ficou sozinha. Morava agora num quartinho nos fundos de uma igreja. O padre tinha pena dela. Deixava ela ficar ali em troca de limpar a capela 2 vezes por semana. Era pouco, mas era tudo que Maria tinha. Naquela tarde, sentada na calçada em frente ao restaurante, Maria pensou em desistir. Pensou que talvez fosse mais fácil só parar de lutar, só aceitar que a vida tinha acabado, que não valia mais a pena.
Então, uma voz a tirou dos pensamentos. O homem se agachou na frente dela. Ficou na altura dos olhos de Maria. Apresentou-se como Carlos, juiz aposentado. Disse que tinha visto tudo lá dentro, que aquilo tinha sido cruel. E perguntou quando tinha sido a última vez que ela comeu. Maria disse que não precisava de caridade. Carlos respondeu que não era caridade, era humanidade. Tinha diferença. Estendeu a mão para ajudá-la a levantar. Maria hesitou. Depois, aceitou. Ele pegou as muletas do chão e entregou para ela com cuidado. Tinha uma lanchonete ali na esquina. Carlos insistiu em tomar um café juntos. Maria quis recusar, mas o estômago roncou de novo. E tinha algo no olhar daquele homem. Algo que dizia que ele não ia desistir fácil. Concordou, mas só um café. Foram caminhando devagar. Carlos ajustou o passo para acompanhar Maria. Não ficou à frente. Não ficou atrás. Ficou ao lado, como um igual. Na lanchonete, Carlos pediu 2 cafés com leite e 2 pães com manteiga. Sentaram numa mesa do canto. Maria comeu devagar, tentando esconder a fome. Mas Carlos percebeu. Pediu mais 2 pães. Ela comeu também. Foi então que ele perguntou sobre o antes, sobre quem ela era antes do acidente. Maria parou de mastigar. Ninguém perguntava sobre o antes. As pessoas só viam o agora. A mulher amputada, a mendiga, a coitada. Contou que tinha sido professora. História. 28 anos dando aula numa escola estadual em Guarulhos. Escola Monteiro Lobato. Carlos sorriu. Um sorriso genuíno. Disse que a sobrinha dele tinha estudado lá. Fazia uns 10 anos. Sempre falava da professora de história. Maria lembrou na hora. Beatriz Mendes. Menina esperta, olhos verdes, sempre na primeira fileira. Carlos confirmou. Disse que hoje ela era advogada trabalhando com direitos humanos. Carlos ficou olhando para Maria. Havia algo no olhar dele. Algo que Maria não conseguia decifrar. Ele parecia estar estudando o rosto dela, procurando por algo. A senhora tem uma tatuagem no braço. Não era pergunta, era constatação. Maria olhou para o próprio braço esquerdo. A tatuagem estava ali, exposta pela blusa de manga curta surrada, meio desbotada pelo tempo e pelo sol, mas ainda visível. Era um símbolo que poucas pessoas reconheciam hoje em dia. 3 letras entrelaçadas formando um desenho único. FEB. Força Expedicionária Brasileira. Tinha feito aquela tatuagem aos 18 anos, logo depois que o pai morreu. Foi a forma que encontrou de manter ele perto, de carregar a história dele na própria pele. As pessoas perguntavam às vezes o que significava. Ela explicava. A maioria nem sabia que o Brasil tinha participado da Segunda Guerra Mundial. Tenho sim. É uma homenagem ao meu pai. Carlos se inclinou para a frente. As mãos tremiam levemente enquanto pousavam a xícara de café na mesa. Meu pai tinha uma tatuagem exatamente igual. Maria sentiu o coração acelerar. Não podia ser coincidência. Poucos brasileiros tinham servido na FEB. Menos ainda, faziam tatuagens para marcar isso. Seu pai serviu na FEB? Serviu. Foi para a Itália em 1944 com o primeiro escalão. Voltou em 1945. Tinha 22 anos quando embarcou no Rio de Janeiro. Voltou com 23, mas parecia ter envelhecido 20 anos. Os olhos tinham visto coisas que a boca nunca conseguiu contar direito. Maria assentiu. Conhecia bem aquele olhar. Tinha visto no próprio pai, especialmente nos últimos anos de vida dele. Às vezes ele ficava olhando para o nada, preso em alguma memória distante, em algum campo de batalha na Itália. Meu pai também. Ele era da artilharia, batalhão de obuses. Ficou baseado perto de Monte Castelo. Carlos ficou pálido, literalmente pálido. As mãos apertaram a borda da mesa. A voz saiu rouca quando ele perguntou: "Como é o nome do seu pai?" "João Ferreira da Silva." Mas os companheiros de guerra chamavam ele de João Artilheiro. Ele era bom com os canhões. Muito bom. Carlos ficou em silêncio por um longo momento.
Maria viu as lágrimas se formarem nos olhos dele. Ele tirou a carteira do bolso interno do paletó. Abriu com cuidado. De dentro, tirou uma foto antiga, amarelada, com as bordas gastas de tanto ser manuseada. "Olha isso!" Passou a foto para Maria. Ela pegou com as mãos tremendo. Era uma foto em preto e branco. 2 homens jovens, fardados, sorrindo para a câmera. Magros, sujos, mas vivos, muito vivos. Um deles Maria reconheceu imediatamente. Era o pai dela, mais novo, sem as rugas, sem os cabelos brancos. Mas era ele, os mesmos olhos, o mesmo sorriso torto. "Esse aqui é o seu pai?" Carlos apontou para o homem ao lado do João. "É, e esse é o meu, Roberto Mendes. Eles tiraram essa foto em dezembro de 1944, depois da tomada de Monte Castelo. Meu pai guardou essa foto até o dia que morreu. Dizia que o João era o melhor amigo que ele tinha feito na vida e que devia a vida para o seu pai." Maria não conseguiu segurar as lágrimas. Escorreram quentes pelo rosto. Ela olhou para a foto, para os 2 rapazes sorridentes que não sabiam o futuro que os esperava. Não sabiam que, décadas depois, uma filha de um deles ia estar sentada na frente do filho do outro. Não sabiam que a bondade ia atravessar gerações. O que aconteceu? Como seu pai salvou o seu? Carlos respirou fundo. A voz saiu carregada de emoção. "Meu pai me contou essa história umas 100 vezes. Era fevereiro de 1945. Eles estavam numa posição avançada. Veio um bombardeio alemão, pesado. Meu pai ficou preso debaixo de um muro que desabou, as pernas presas, não conseguia sair. E o fogo de artilharia continuava caindo. Todo mundo correu para os abrigos, mas o João voltou, sozinho, debaixo das bombas. Tirou meu pai dali. Carregou ele nas costas até o posto médico. 3 quilômetros de estrada enlameada com bombardeio caindo em volta. Meu pai nunca falou disso. Heróis de verdade nunca falam. Foi o Roberto que contou para todo mundo. Depois disso, eles ficaram inseparáveis até o fim da guerra. Quando voltaram para o Brasil, prometeram se encontrar. Mas a vida aconteceu. Meu pai foi morar em São Paulo. O seu ficou em Guarulhos. Perderam contato. Meu pai tentou procurar ele algumas vezes, mas nunca conseguiu. Carregou essa foto e essa história até morrer em 1998. Maria segurou a foto contra o peito. Era como segurar um pedaço do pai de volta. Se você está acompanhando essa história e também acredita que pequenos gestos podem mudar vidas, comenta aqui de qual cidade você é. Queremos saber quem está com a gente nessa jornada. Maria sentiu as lágrimas finalmente escorrerem. Não segurou dessa vez. Carlos também estava emocionado. Pegou a mão dela. "Seu pai salvou meu pai. E agora eu posso retribuir ajudando a filha dele. Não precisa. Precisa sim. E eu quero. Por favor, deixa eu ajudar." Nos dias seguintes, Carlos voltou. Levou comida, levou roupas, levou remédios. Conversaram muito. Maria contou sobre a vida, sobre o acidente, sobre como tinha perdido tudo. Carlos escutou tudo sem julgar, sem pena, só com respeito. Uma semana depois, Carlos apareceu com uma proposta. Tinha um apartamento pequeno num prédio antigo no Ipiranga. Nada luxuoso. Um quarto, cozinha, banheiro. Estava vazio. Queria que Maria morasse lá. Maria tentou recusar. Disse que não podia aceitar. Carlos insistiu. Não era de graça. Ela ia pagar aluguel. Mas como? Ela não tinha dinheiro. Ia ter, Carlos explicou. Ele conhecia a diretora de uma escola particular. Precisava de professora de história para aulas de reforço, 3 vezes por semana. Bom salário, já tinha conversado. A diretora queria conhecer Maria. A emoção fechou a garganta de Maria. Ela conseguiu perguntar apenas por quê. Por que ele estava fazendo aquilo? Carlos respondeu com simplicidade. Porque o pai dela tinha salvado o pai dele. Porque ela não merecia viver na rua. Porque era o certo a fazer. Maria aceitou, foi morar no apartamento. Era pequeno mesmo, mas era limpo, tinha cama,
Tinha fogão, tinha chuveiro quente. Pela primeira vez em 6 anos, Maria tomou banho quente. Ficou embaixo da água chorando por meia hora. Começou a dar aulas. As alunas eram adolescentes de famílias ricas. No começo, algumas estranharam a professora com uma perna só. Mas Maria era boa, muito boa. Explicava com clareza, tornava a história viva, interessante. Em 2 semanas, as alunas adoravam ela. O momento mais importante dessa história ainda está por vir. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso hoje, compartilha com essa pessoa. E se inscreve no canal para mais histórias que tocam o coração. 3 meses se passaram. Maria estava diferente. Tinha ganhado peso. O rosto não estava mais marcado pela fome. Os olhos tinham voltado a brilhar. Acordava de manhã com vontade de viver, com propósito. Num sábado, Carlos ligou. Maria, preciso te pedir um favor. Claro, fala. Aquele restaurante, onde você foi humilhada, lembra? Lembro. Por quê? Eu comprei ele. Maria quase derrubou o telefone. Você o quê? Comprei o restaurante. O dono estava devendo impostos. Estava querendo vender. Eu comprei. E quero que você seja a nova gerente. Carlos, eu não sei nada de restaurante. Não precisa saber tudo. Só precisa saber tratar as pessoas com dignidade. E isso você sabe melhor que ninguém. Maria aceitou, mas não sem medo. Passou a noite anterior acordada pensando se estava preparada. Tinha sido professora a vida toda. Mas restaurante, gestão, aquilo era novo, assustador. No primeiro dia como gerente, chegou cedo, 6 da manhã. Roupa simples, muletas firmes, coração disparado. A antiga gerente ainda estava lá. Sônia tinha ficado como funcionária. Carlos não quis demitir ninguém. Disse que todo mundo merece segunda chance. Quando Sônia viu Maria entrar, ficou pálida. O pano de prato caiu no chão. Bom dia, Sônia. Eu sou a nova gerente. Acho que a gente já se conheceu. Sônia tentou falar, mas não saiu som. O passado ficou no passado. Não vim buscar vingança, mas agora as coisas vão funcionar diferente. Maria reuniu todos os funcionários, 7 pessoas, gente simples, trabalhadora. A partir de hoje, qualquer pessoa que entrar aqui pedindo comida vai ser atendida. Se não tiver dinheiro, a gente dá comida mesmo assim. Ninguém vai sair daqui com fome, entendido? Todos acenaram com a cabeça. Sônia baixou os olhos. E outra coisa, a gente trata todo mundo com respeito, rico ou pobre, bem vestido ou maltrapilho. Todo mundo é gente. Todo mundo merece dignidade. O restaurante mudou, não da noite para o dia, mas aos poucos. As primeiras semanas foram difíceis. Alguns clientes antigos pararam de ir quando viram que o lugar agora atendia pessoas em situação de rua. Reclamaram. Disseram que era desconfortável. Maria ouviu as reclamações com paciência. Depois respondeu com firmeza. Disse que se aquilo incomodava, eram livres para comer em outro lugar. Muitos foram embora com raiva, mas outros ficaram. E novos clientes começaram a aparecer. Em 3 meses, a notícia se espalhou. O lugar que antes era conhecido só pela comida boa, virou conhecido pela bondade. Pessoas em situação de rua sabiam que podiam ir lá, que iam ser tratadas com dignidade. Maria anotava cada atendimento num caderno, não por obrigação, mas para lembrar que cada prato servido era uma vida tocada. Um dia, entrou um homem sujo, magro, com roupas rasgadas. Sentou numa mesa. Sônia foi atender. Hesitou. Olhou para Maria. Maria acenou com a cabeça. O que o senhor gostaria de comer? O homem olhou assustado, como se fosse pegadinha. Eu não tenho dinheiro. Não perguntei se tem dinheiro. Perguntei o que gostaria de comer. Sério? Sério? O homem pediu um prato feito. Arroz, feijão, bife, salada. Comeu devagar, saboreando cada garfada. Quando terminou, tinha lágrimas nos olhos. Obrigado, muito obrigado. Volte sempre que precisar. Sônia voltou para o balcão. Maria estava lá, observando tudo.
Você mudou minha vida, Maria. Como assim? Eu era uma pessoa horrível. Tratava mal quem precisava de ajuda. Achava que era superior. Você me mostrou que eu estava errada. Me mostrou o que é ser humana de verdade. Maria segurou a mão de Sônia. A gente sempre pode mudar. Nunca é tarde. 2 anos se passaram. O restaurante prosperou. Maria continuou dando aulas também. Dividia o tempo entre os 2 trabalhos. Estava feliz, realizada, tinha propósito de novo. Carlos continuou sendo amigo próximo. Visitava o restaurante toda semana. Sempre pedia a mesma coisa: café com leite e pão com manteiga. Sempre sentava na mesma mesa do canto. Você salvou minha vida, Carlos. Não, seu pai salvou meu pai. Eu só paguei a dívida. Não era dívida sua. Era assim. Gratidão atravessa gerações. Num domingo, 5 anos depois daquele dia humilhante, Maria estava fechando o restaurante. Já era noite. A rua estava quieta. Viu uma mulher sentada na calçada. Jovem, uns 30 anos, roupas sujas, cabelo embaraçado. Maria atravessou a rua. Chegou perto. Você está bem? A mulher levantou os olhos. Estavam vermelhos de tanto chorar. Tô com fome. Vem comigo. Não tenho dinheiro. Não precisa ter. Maria abriu o restaurante de novo. Fez um prato quente. Serviu para a mulher. Sentou com ela enquanto comia, conversaram. A mulher contou que tinha perdido o emprego, perdido a casa. Estava nas ruas há 3 semanas. Eu sei como é. Passei por isso. Sério? Sério. E se eu conseguir sair, você também consegue. Maria anotou o telefone de Carlos. Deu para a mulher. Liga para esse número. Fala que foi eu quem mandou. Ele vai te ajudar. A mulher segurou o papel com força, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Obrigada, muito obrigada. Não me agradece. Só ajuda outra pessoa quando você sair dessa. É assim que a gente muda o mundo. Um gesto de cada vez. A mulher saiu. Maria ficou ali, na porta do restaurante. Olhou para a rua, para o céu escuro cheio de estrelas. Pensou em tudo que tinha vivido, na humilhação, na dor, no desespero. Mas pensou também na bondade, na mão estendida, na segunda chance. E entendeu que sua missão não era só sobreviver, era multiplicar. Era ser para outros o que Carlos tinha sido para ela. Era transformar dor em bondade, humilhação em dignidade, desespero em esperança. Porque no fim, salvar alguém é a única forma de salvar a si mesmo. Obrigado por acompanhar mais um capítulo de As Injustiças da Vida. Amanhã um novo capítulo te espera.